Sabe, por isso que nós estamos perdendo a herança e as bênçãos de sermos participantes do sofrimento dele, porque a gente ainda olha muito para nós mesmos. A gente sempre está colocando um muro de proteção ao nosso redor. A Bíblia diz que ele daria ordem aos anjos dele para acampar à nossa volta. Nós não precisamos levantar o nosso muro do nosso egocentrismo. Deixa que os anjos dele estão ao nosso redor. Deixa ele fazer. Se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo, é isso. É dar liberdade para que ele entre. Por isso o sacrifício do jejum é para dar liberdade. Você sabe que tudo que nós fazemos, que a gente pensa que é para ele, sempre volta para nós. Então tudo que nós fazemos para ele, na verdade, é benefício para nós mesmos. Por isso que Paulo ele chega nesse entendimento, essa compreensão, ao ponto de ele falar que para morrer para ele era lucro. Porque até morrer, porque a Bíblia diz que ainda que está morto, nós viveremos. É isso. É isso, é Abraão que não vivia no tempo da graça. Ele fala que ele teve confiança de sacrificar o seu filho Isaque, porque ele cria que aquele que pediu o sacrifício do seu filho poderia ressuscitá-lo. Sabe o que é isso? Toda vez que nós estamos sacrificando para ele, está voltando para a gente, cara. O problema é esse, que a gente quer servir tanto a nós mesmos e nós não temos retornos. Vocês pedem e não recebem porque pede mal. Porque pede mal. Por isso que nós temos lutado e tem sido glorioso o nosso ministério de tabernáculo, de intercessão, porque a intercessão ela faz tirar os olhos de si mesmo, ao ponto de você parar com aquelas orações dia após dia, pedindo só para si, para si, para si, para si, para si. E seus olhos começam a se voltar para o próximo, cara. É isso. Olhar para o próximo, olhar para o semelhante de Cristo. Se preocupar com o seu próximo. Parar de ser egoísta. Parar de ser murmurador. E pedir para aqueles que estão à sua volta e estão necessitando. A forma de Deus intervir na terra é alguém que se coloca na brecha para clamar pela intervenção dele. O povo foi liberto do Egito porque teve alguém que estava clamando pela intervenção divina, pelo libertador. E a Bíblia diz que o Senhor libertou daqueles que estavam na escravidão. Porque tinha um povo que ainda que aflito. Tinha alguém que estava clamando pela intervenção dele. Sabe como Deus vai agir? Eu não sei. Talvez ele tire um que estava no meio do império, do Egito, e remove de lá para te ajudar. Eu não sei como vai ser. Porque a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que nele opera. Esse mesmo poder é o poder que ressuscitou a Cristo Jesus. Então se nem a morte pode deter este poder, meu amado, o que este poder não pode fazer por nós? Aleluia. Meu Deus, esses últimos dias eu tenho clamado, o Senhor tem feito eu sentir tanta dor para buscar a unidade, cara, a vencer a mim mesmo, tirar as barreiras que a gente mesmo coloca. Eu estava conversando com o pastor, falei, pastor, eu lembro na minha infância, a gente morava numa rua, aqueles vizinhos que moravam naquela rua, parecia que todo mundo era família, sabe? Vizinho, eu estou precisando de açúcar, acabou, tem aqui, vizinho, pega. Vizinho, eu tenho que trabalhar, sair cedo, tem como olhar o meu filho? Tem sim, aqui. Eu lembro, eu estava com dificuldade na escola, a minha mãe comentou, a vizinha falou, deixa que eu dou aula de reforço para ele. De graça, deixa. Era isso hoje, meu irmão. Primeiro que se tu vai ajudar o teu vizinho que está do teu lado, ele já fica desconfiado achando que tu quer fazer algum mal para ele. Se tu leva uma cesta, ele vai falar, está consagrado. De tamanha que está a maldade e a iniquidade e a cauterização na mente e no coração do ser humano. Cara. As pessoas não conseguem nem receber mais o bem. E a gente também não sabe dar o bem, que a gente fica preocupado, será se de fato aquela pessoa está precisando?
Vai fazer o bem sem olhar quem, não cansa de fazer o bem. Não cansei de fazer o bem, porque no tempo certo, nós vamos herdar a recompensa. Não cansa. Cansar, sabe o que é cansar? Ô bispo, eu estou fazendo, mas só que eu não estou tendo retribuição. Não cansa, permanece. Ô bispo, eu estou intercedendo pela aquela varoa, aquele varão, aquele irmão, aquela irmã, mas a pessoa continua egoísta, me trata mal, a pessoa não reconhece que eu batalho por ela. Não canse de fazer o bem, não canse. Não canse, sabe por quê? Eu posso te dar um motivo. Cristo Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, e até hoje Ele continua intercedendo por nós. E um dos motivos de Ele não ter voltado é porque o desejo dEle é que toda a humanidade seja salva, irmão. É isso. Olha isso, versículo de número 24. Estão com a Bíblia aberta ainda? Versículo de número 24. Ele diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Coloca em Lucas 9:23. Vamos ler em Lucas 9:23. É a mesma passagem, mas só que Lucas ele narra de uma forma diferente. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Você viu que Jesus, para ele ir para a cruz, foi uma decisão dele mesmo. Ninguém obrigou ele a ir para a cruz. Ele decidiu por si mesmo se entregar à vontade de Deus, porque ele disse que ele não fazia a própria vontade. Ele fazia aquilo que era da vontade do Pai. Ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Então ele veio para fazer sua própria vontade. Até no seu momento de maior aflição e angústia, ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso problema, que nos momentos das angústias, das aflições, e o seu ego vai falar: e você? Está aí sofrendo, está sendo aflito, e você? Mas Cristo, mesmo em meio à sua aflição e angústia, ao ponto de suar sangue, Ele não desistiu. E foi por decisão própria que Ele teve de se entregar a si mesmo. E aqui a Bíblia está nos dizendo, coloque por favor, ela está nos dizendo para o que Ele está falando. Vamos voltar a este texto bíblico aqui para a gente não perder o sentido dele. Jesus fez a promessa para Pedro. Diante de uma situação, Pedro manifesta aquilo que estava no coração dele, que era a dificuldade de negar a si mesmo pela causa. E por conta disso, agora no seu versículo de número 24, Jesus começa a falar. Ele deu a promessa, não deu? Ele falou para os discípulos, não falou o que ele falou? A promessa que ele deu: vou dar a chave do reino, o que ligares no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Ele fala isso, não fala? Agora, diante do que foi manifestado aos discípulos, ele começa a exortação. Ele começa agora falando: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Ele começa a exortar diante daquilo que tinha sido manifestado no meio dos discípulos. É isso aqui que eu estou falando que nós vamos ter que se deparar nesta vida, irmão. Uma hora ou outra Jesus vai trazer, vai mostrar para você que você precisa negar a si mesmo. Pastor, eu já neguei muitas coisas. Calma aí que eu vou chegar aqui, nesse tal de nós já negamos muitas coisas. Agora entenda que Jesus, Ele é voluntário a se entregar na cruz. Alguém forçou Jesus? Alguém obrigou a Jesus? Não, mas Ele decidiu. Como uma ovelha destinada ao matadouro. E, em silêncio, e Ele foi. O problema é esse.
Porque cabe a mim e a você tomar a decisão de ir para a cruz. A cruz é o lugar onde nossa carne é ferida. Sabe? A mão ela quer pegar, fazer, mover do jeito dela. Os pés querem andar onde for. Quer ser livre. Eu quero ser livre. Quero ser livre. Leve suas mãos para a cruz para elas serem pregadas. Leve seus pés para a cruz para eles serem pregados. Ao ponto de você não andar mais da forma que você quer, não fazer o que você quer, não pegar o que você quer. Mas você está na cruz. Coloca por favor Gálatas 2:20. Vamos ler Gálatas 2:20. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio dessa passagem? Nós temos que ser fundamentados aqui. Você tem que entender aqui. Para que isso crie raiz aqui, frutifique aqui. Gálatas 2:20. Olha isso. Eu fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por... Fui crucificado juntamente com Cristo e deste modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, já não sou eu quem... É isso aqui que nós temos que meditar hoje. Quem é que está vivendo? É Cristo ou somos nós? Como isso, eu fui crucificado com Ele pelo um ato de fé, como está dizendo Paulo aqui, que exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. É lógico que não vai ter uma cruz para a gente procurar e se pregar na cruz. Mas pela fé daquele que se entregou e nos comprou do pecado, a gente entende e compreende que nós não somos mais de nós mesmos, que a nossa vontade não pertence mais a nós mesmos, que nós não podemos continuar satisfazendo o nosso ego para ficar satisfeito com nós mesmos, mas pela fé nós entendemos que é necessário agradar ao Senhor da glória. É um ato de fé. É pela fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é esse motivo aqui de Deus dar essa liberdade de fé e de decisão do que nós vamos fazer, que muitos continuam no lugar de comodismo, cara. Sabe, talvez se viesse os guardas romanos e te pegasse à força e te levasse, talvez você não teria muita opção. Mas aqui é pelo ato da fé, da obediência. Nós somos salvos por meio da fé. Nós cremos nele por meio da fé. Nós cremos que ele ressuscitou por meio da fé. Ninguém aqui foi testemunho ocular. Nós cremos naquilo que nós ouvimos. É a fé. Então o que pode vencer o ego? A sua fé, irmão. A sua fé de entender que você não vive mais para si mesmo, mas que essa vida que nós temos, ela foi crucificada com Cristo Jesus. E o que é mais incrível que ele fala: tome a sua cruz diariamente, dia após dia. O que ele quer dizer? Ele está falando que dia após dia tu vai ter que sacrificar a sua vontade. Sabe, não? No período do 21 dias, que é o jejum de Daniel, eu faço a sua vontade, mas quando acabar, aí eu começo a fazer a minha vontade. Sabe, tipo aquele negócio quarentena do católico? Eu fico na quarentena, eu não como carne, e tem algumas coisas lá, mas depois que sai, misericórdia. Misericórdia. Sabe, é isso aqui. Não, vou passar um período de consagração. Poxa, você passa um período de consagração, aí você sacrifica as porcarias que a gente sabe que é porcaria, mas a bendita carne, ela te impulsiona a você obedecer ela e você não segue o Espírito de Deus que está falando para você a sua direção que você deve seguir. Aí você fica um período, a gente fica um período, se afasta, se consagra. E logo depois acha que a gente pode fazer, porque nós obtemos crédito, então a gente pode gastar esse crédito um pouco. É dia após dia, isso que é mais doloroso, mais dolorido para um cristão. É dia após dia carregar o peso dela aqui. Mas não se preocupe, porque Jesus diz que o fardo dele é suave, é leve.
Os mandamentos deles não são penosos, não é difícil, não é pesado. Os mandamentos dele é que nos traz vida e paz, meu irmão. É isso. Decida levar seu corpo para a cruz hoje. Decida levar as suas vontades do seu ego para a cruz hoje. Decida isso. Decida sair daqui pedindo: Jesus, me constranja. Pede para o Espírito Santo te constranger a você deixar de fazer as suas vontades, cara. Se isso acontecer, a gente vai parar de ficar ferindo o nosso irmão dentro da igreja por causa do nosso ego, ferindo as pessoas porque a gente só pensa em sentir bem com si mesmos. Isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é o poder do Evangelho que nos transforma, irmão. É transformação de vida, de caráter, de atitude, de comportamento. Isso é o testemunho de Cristo Jesus em nós. Vamos pular para o versículo de número 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa. Olha que lindo, olha que lindo. Isso é a palavra de Deus. Irmão, alguém crê na palavra de Deus aqui? Olha isso. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. O que isso quer dizer? Você está falando que nós vamos encontrar a verdadeira vida? Então isso aqui não é a vida verdadeira. Pô, e tu vai ficar dando mal moral para essa vida que nem é verdadeira ainda? Busca as coisas que são do alto, irmão. Acumule os tesouros nos céus. Acumule riquezas para o seu galardão. Pense nisso. Se hoje você está tendo que ser rebaixado, não se preocupa. Não se preocupa, irmão. A não ser que você queira receber o galardão aqui. Muitos já têm recebido o galardão terreno. Muitos já têm recebido o galardão dos homens, na verdade. Se sua preocupação em receber do homem, aí fica um pouco difícil. Mas se sua intenção está voltada em não agradar aos homens, mas agradar a Deus, sabe, eu já falei isso aqui uma vez, a forma de nós trazermos o verdadeiro agrado aos homens é só se nós conseguirmos agradar a Deus. É claro que de primeira aquilo vai ferir um pouco talvez aquela pessoa, porque a verdade às vezes ela vem como uma espada muito afiada, e ela vai ter que penetrar para dividir o que é carnal do espiritual. Ela vai ter que penetrar na sua consciência para arrancar a carnalidade que existe no ser humano. Mas isso é para nos levar a ver a verdadeira vida. Vou finalizar. Olha isso. Dentro do seu versículo 25. Deixa eu ler algo para vocês. Posso ler? Sempre chegará momentos na nossa caminhada com Cristo que seremos confrontados a sacrificar mais da nossa vontade própria em prol de viver a vontade do Eterno. O problema de vivermos para nós mesmos é que em vez das recompensas pessoais serem consequências, elas acabam virando prioridades. Quando não temos respostas às nossas prioridades, nos tornamos frustrados com o Evangelho, esquecendo que o Evangelho não aponta para mim, mas para a cruz. Sabe, eu falei para vocês aqui que às vezes alguns podem dizer: bispo, você está falando, mas nem conhece minha vida, eu já sacrifiquei tanto. De que você está falando? Pois bem, se você tem sacrificado, continue sacrificando mais. Isso é maravilhoso. Mas um testemunho particular, para quem não sabe, eu vim de Brasília, tem 2 anos e alguma coisa. Eu vim de Brasília, quando nós decidimos vir de Brasília, um ciclo estava se fechando na nossa vida, e por conta daquele ciclo nós adquirimos tudo o que nós necessitávamos para termos pelo menos o mínimo para sobreviver. Nós adquirimos casa, adquirimos carro, adquirimos móveis. Sabe, nós construímos a nossa vida ali. E quando nós recebemos a palavra de Deus através do nosso apóstolo para partirmos aqui para o Rio de Janeiro, nós tomamos uma decisão de se desfazer de absolutamente tudo daquilo que nós tínhamos conquistado durante alguns anos, batalhado, suado para conquistar. Sabe, foi necessário muitas das coisas, como veículo, teve algumas coisas que a gente não conseguiu, não tinha como dar, ofertar, nós tivemos que vender, mas coisas que nós vendemos a preço
como diz o ditado popular, a preço de banana. Isso como casa, carro, móveis. E não que eu me glorie nisso, porque eu creio que isso não é nem 1% daquilo que eu tenho que devolver a Cristo Jesus. Eu não me glorio nem me engrandeço através deste ato. Mas pelo menos minha consciência me trazia um pouco de paz que eu estava fazendo algo em sacrificar em prol do reino dele, em prol de viver a vontade dele. Pois bem, eu vim para o Rio, desfazemos de tudo, não trouxemos nada, exceto eu vim com a minha esposa, com a minha filha e com as roupas. O resto a gente se desfez de tudo. Tudo, bispo, tudinho. Tudinho. Viemos para cá. Isso te traz uma certa segurança de você achar que você acabou de ter um ato legal diante do Senhor. Você acabou de sacrificar por Ele. Quando eu chego aqui, foi se passando os dias, foi se passando os tempos. E como a questão da cruz, ela se carrega diariamente, daqui a pouco eu vi que eu tinha que me sacrificar muito mais além daquilo que eu tinha feito. E isso trouxe um confronto, irmão. E isso trouxe um confronto. Diante disso, o primeiro impacto que eu tive com aquilo, me assustou um pouco. Aquilo, pelo um tempo, me fez correr daquilo que Deus estava exigindo de um sacrifício maior da minha parte. Aquilo me trouxe um susto. Eu corri daquilo lá. Sabe quando Deus está querendo falar com você sobre aquilo e você finge que não está ouvindo, não está sabendo, e você meio que corre daquilo? Foi por aí que eu comecei a fazer. Mas só que uma hora ou outra aquilo sempre vinha. Mas só que o Senhor, Ele não é um Deus rigoroso que vai nos exigir sacrifício. Tudo que Ele exige de nós, Ele concede uma graça para que a gente consiga cumprir. Deus não vai pedir nada de você daquilo que você não tem maturidade para cumprir. Bispo, por que às vezes eu não consigo cumprir? Às vezes que a gente não consegue cumprir, é porque às vezes a gente está vivendo muito para nós mesmos. Não é por falta de maturidade e entendimento que é necessário dar mais, se sacrificar mais. Não. É por conta de nós vivermos muito para nós mesmos. Vocês estão me entendendo? E não teve como eu fugir. Não teve como eu fugir. Porque você vai caminhando, você vai andando, e eu creio de uma forma aqui bem simbólica, assim, não sei, que existem portas no nosso caminho que elas sempre vão sendo abertas, porque a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, eu acho que eu cheguei num ponto que eu bati com a cara na porta, e para eu passar daquela porta era necessário eu dar mais daquilo que Ele estava pedindo de mim mesmo. Enquanto eu não dava, aquela porta ficava fechada. Sabe a questão de ficar batendo na porta até que ela se abra? Eu acho que eu não estava nem batendo. As minhas atitudes não estavam nem fazendo eu bater na porta. Mas só que aquilo vai começando a te incomodar, e quem tem o desejo de viver o mais de Deus, se sacrificar mais por Ele, ter mais da presença dEle, encontrar a plenitude de quem Ele é, meu irmão, aquilo vai te impressionar de uma forma até que você fale, eu desisto. Eu desisto. Então é isso que eu estou falando. De tempos em tempos, Deus vai exigir algum sacrifício seu. Bispo, você está falando isso? Eu não me recordo disso estar acontecendo comigo. Talvez seja pelo fato que Ele está falando. Mas o ego não está permitindo você escutar daquilo que Ele está pedindo e exigindo de você. Porque a gente continua olhando muito ainda para nós mesmos. Amém? Agora eu vou finalizar de vez. Vamos ler só Mateus 16, 26. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. Eu fiquei, Senhor, eu posso mandar uma mensagem hoje, falou que talvez não viria. Agora à tarde ele confirmou que não viria, porque ele está fazendo algo maravilhoso lá, que é em prol do ministério também. E eu falei, o que eu vou falar? E quando eu cheguei aqui, o louvor que eles estavam ensaiando, o primeiro louvor, foi justamente daquilo que eu iria falar. E na hora que eles foram ministrar o louvor, foi na hora que deu problema aqui no violão e o louvor não saiu com perfeição. Nós vamos acabar essa ministração e eles vão... Sabe já qual é o louvor? Sabe qual é o louvor? Não? Calma aí que eu vou já te falar. Versículo de número 26.
Lembrando que Jesus aqui está dando uma instrução para os seus discípulos. Então ele já falou para os seus discípulos, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ele está falando aqui, por conta quem quiser salvar a sua vida. Pedro estava muito preocupado em salvar a vida de Cristo, porque ele era egoísta também, Pedro. Ele está falando, quem quiser salvar a sua vida, tem que perder ela. Então ele está dando aqui uma exortação e dando um aconselhamento do que é o reino de Deus para os seus discípulos. Tem algum discípulo aqui? Ser discípulo não é tão fácil não, tá? Ser discípulo vai exigir e muito de nós. Vai exigir muito da sua vontade. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. 26. Pois que lucro terá uma pessoa de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar ao ser humano em troca da sua alma? Quando você lê esse versículo, eu não sei se todos vocês aqui, mas a primeira interpretação que a gente tem, a grande maioria tem, ele está falando de uma pessoa que vive só pelas coisas desse mundo, nem é cristão, e ganha tudo, fica rica, fica tudo, e perde a salvação eterna. Amém? Mas, olha só, ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para algo aqui que está com a sua vida em Cristo Jesus. Mas ele está identificando alguma debilidade que pode existir na vida dessa pessoa. De uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou de um cristão fazer várias coisas e no final da conta perder a sua alma. Vamos ver a história para nós finalizarmos, de Lucas 10, 40 a 41. E aqui nós finalizamos, eu creio que a gente finaliza o raciocínio do que essa palavra está dizendo. Todos conseguiram acompanhar o raciocínio dessa palavra? Lucas 10, 40 a 41. Olha isso, a história bem conhecida. Marta estava inquieta e ocupada com muitos afazeres. Que adianta ganhar o mundo inteiro, né? Que adianta, Marta? Tu está inquieta, cheia de afazeres aí, Marta. Que adianta isso? E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Ó Marta, olha o que Marta está pensando. Ela está querendo dar um conselho para Jesus. Jesus, será que Maria ela não está vendo que é necessário ela vir me ajudar aqui também? Ok, eu estou fazendo serviço, eu estou ocupada aqui. O Senhor está na minha casa e eu estou ocupada fazendo coisas para o Senhor. E onde é que Maria estava? E Marta estava ocupada pensando que estava fazendo coisas para o Senhor. Aí ela vai lá aconselhar Jesus. Vamos dar continuidade. Orientou-lhe Jesus: Marta, Marta, varão, varão, varoa, varoa. Andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu o melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Alguém entendeu? Olha o que Jesus está falando. Misericórdia. Isso é terrível. A gente, às vezes, fica tão preocupada em fazer. Lembra que eu falei lá no início que um ego que necessita ser inflado constantemente? Para ele se sentir bem, ele tem que estar o tempo todo fazendo, mostrando que está fazendo alguma coisa para receber algum tipo de elogio e de reconhecimento daquele que ele está fazendo. Eu falei isso, não falei? Misericórdia, está aqui. Jesus está falando, de que está adiantando tu fazer tudo isso? Tu vai fazer isso tudo e no final tu pode correr de perder tua alma. Tu está fazendo mais para si mesmo, tu está se preocupando muito consigo mesmo. Isso se chama distração, causada pelo seu ego e a vontade de satisfazer a si mesmo. Meus irmãos, escute isso, e aqui eu finalizo.
Pode se colocar de pé. Escute isso. O Evangelho, escute. O Evangelho, ele não se resume em você ficar sendo servido, irmão. Ser servido sempre será uma consequência. Não priorize os seus benefícios próprios dentro do Evangelho. Não faça isso, irmão. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. É isso. Isso é o Evangelho. Por que a gente tem dificuldade de servir dentro da igreja? Por que nós temos dificuldade de servir o próximo? Porque sempre a gente está priorizando em ser servidos, em receber. Não, mas calma aí. Se eu parar de fazer aqui para mim, para fazer para o outro, eu vou deixar de receber o que eu estava fazendo ali. Esquece aquilo ali, faz aqui, deixa vindo aqui. Este é o segredo, irmão. É o segredo de servir. Este é o segredo de servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Cara, como que ele conseguiu encontrar tamanha satisfação nisso, nesse segredo? Porque nós temos tanta dificuldade em servir, parece que, sabe, vai arrancar um pedaço nosso, cara. Parece que a gente vai perder muito. Como que nosso Jesus conseguiu encontrar isso? Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Meus irmãos, tem alguém aqui que está esperando o avivamento? Tem alguém aqui que clama pela glória do Senhor, pelo derramado Espírito do Senhor? Deus está procurando pessoas que se colocam no altar de sacrifício. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha para clamar pela glória dele na terra, porque a natureza, ela está aguardando a sua vida, irmão. A natureza está te aguardando para que seja manifestado a glória de Deus através da sua vida. Então não se apegue às coisas medíocres, a coisas pequenas, porque Deus quer dar a glória dele para a sua vida, irmão. Mas deixe ele achar espaço no seu coração. Deixe ele achar um lugar qual ele pode confiar e derramar e depositar desta glória que há de se manifestar nos últimos tempos. Meu irmão, tem alguém que quer sacrificar pelo Senhor? Esta noite pede para o Senhor, para Ele tirar os seus olhos de si mesmo. Pede isso. Sabe, Cantares, se eu não me engano, coloca no 5:12, eu acho que é isso. Coloca lá, se não for, Cantares. É aqui mesmo. Olha isso. Os seus olhos são como os olhos de uma jovem pombas, junto aos regatos de água pura, lavados em leite, incrustados como finas joias em seu rosto. O que tem a ver, bispo? Está bem aqui. Não, volta ali. Os seus olhos, aqui está o segredo desta passagem e do que nós estamos falando. Os seus olhos são como os olhos de uma jovem pomba. Aqui está o segredo. Se eu fosse vocês, começava a pedir essa noite: Senhor, me dê os olhos de pomba. Sabe por quê? Os olhos da pomba é um olhar fixo. É um olhar, ele não é uma visão multifocal. Por isso que Salomão está falando dos olhos de pomba. Olhos fixos na cruz do Calvário. Sabe, não fica olhando para lá e para cá, o que eu vou de vestir, o que é de comer. Não, ele está olhando para a cruz. Está fixo, fixe seus olhos na cruz do Calvário. Fixe seus olhos naquele que pode te resgatar, te socorrer e trazer a providência divina para a sua vida, meus irmãos.
Comece a orar essa noite e pedir ao Senhor mais constrangimento na sua vida. Se nós queremos viver uma realidade do reino de Deus, nós vamos ter que tirar todos os empecilhos que obscurecem a nossa visão de enxergar e viver a plenitude da realidade dele. Remova esta noite tudo que é de impedimento no seu caminho, que te atrapalha a trilhar a realidade do reino da glória. Oh, meus irmãos, sabe, a gente fica assim empolgado com a palavra, mas não vamos levar isso para um lado emocional, vamos levar para a realidade da palavra, sabe, não vamos ficar só emocionados ou motivados por qualquer sensações que não seja do próprio Espírito. Sabe, a palavra do Senhor, o Evangelho, ele é tratado com arrependimento, transformação. Transformação. Do início ao fim é transformação. Então não se contente com seu ego. Coloca seu ego no devido lugar hoje. E permita-se diminuir para que ele cresça.